Durante uma live do E-Detalhe, o Arthur Duval falou sobre o polêmico vídeo da Anitta sobre indígenas. Rapidinho aqui, você sabia que 80% do agro no Brasil depende das chuvas que vêm das terras indígenas? Ô louco, calma lá, Anitta, 80%? É um número muito alto, da onde você tirou essa estatística? Da tatuagem? O fato é que afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. E então, eu fui pesquisar da onde surgiu essa história e você não vai acreditar o que eu descobri. E falando de Anitta, o buraco é bem mais fundo do que vocês estão imaginando. Sim, de fato, esse estudo existe. Foi publicado pela matemática Marina Hirota. Mas há algo bastante curioso na divulgação desse estudo. Ele foi publicado sem a revisão dos pares, o que o torna vulnerável ao viés da extrapolação preliminar. Basicamente, quando um estudo é publicado, ainda mais um estudo que faz uma afirmação tão grandiosa como essa, dizendo que 80% das chuvas brasileiras vêm de terras indígenas, é normal que outros cientistas então revisem aquele estudo para que ele seja publicado formando um consenso. Mas nesse estudo isso não foi feito e a própria cientista disse que o maior interesse do grupo era causar impacto e influenciar políticas públicas. Olha só. Isso já começou a dar aquele cheirinho de militância travestida de ciência, mas foi vendo o resto do vídeo que caiu a ficha. Olha isso. Tem gente querendo abrir essas terras para garimpo, mineração, hidrelétrica. O diabo está no detalhe. Perceba que a Anitta fala mineração. É aqui que tá o pulo do gato. Não passa o vídeo que eu te explico. Marina Hirota, a responsável pelo estudo, é vinculada ao Instituto Serra Pilheira e já recebeu mais de R$1 milhão da instituição para fazer a sua pesquisa. Mas quem é o Instituto Serra Pilheira, você me pergunta? É simplesmente o multimilionário instituto fundado por, rufem os tambores, João Moreira Salles, o bilionário brasileiro que se acha classe média e herdeiro do Itaú. Tem isso, quer dizer, nós somos classe média alta, que seja, brancos. E seria esse bilionário apenas um filântropo desinteressado ou será que haveria alguma forma de conflito de interesse nessa história inteira? E se eu te contar que a maior parte da fortuna dos Moreira Salles não vem do banco, que já é bem grande, e sim, de mineração de nióbio. Em 2013, a mineradora valia 13 bilhões de reais, enquanto a participação dos irmãos no banco apenas 7 bilhões. É uma das 10 mineradoras mais lucrativas do mundo, com uma margem de lucro de 37%. E é praticamente um monopólio, sendo responsável por 85% da produção do nióbio mundial. O nióbio, para quem não sabe, é um material muito usado em tecnologia de ponta e na indústria bélica, na indústria de guerra. E o que um monopolista odeia mais que tudo? Concorrência. O que será que poderia existir no subsolo de algumas reservas indígenas brasileiras para deixar o Moreira Salles tão preocupado? Um bolo de nióbio para quem acertar? É sabido que as reservas indígenas Raposa Serra do Sol e Morro dos Seis Lagos são ricas em nióbio no subsolo. Inclusive, Morro dos Seis Lagos suspeita-se que é uma das maiores reservas do mundo. Imagina para você, dono de um monopólio, se um concorrente seu resolve vir e explorar essas riquezas? Acho que você não ia gostar. Então, para João Moreira Salles, militar sobre a preservação dessas reservas não é simplesmente sobre a preservação da natureza ou pelo meio de vida dos índios, mas lutar para manter o seu próprio privilégio. E a cereja do bolo? Qual foi o veículo de imprensa responsável por publicar o estudo que não foi revisado pelos pares? Piauí, uma chance para vocês adivinharem quem é o fundador da revista Piauí? Não. João Moreira Não é possível! Salles. E aí fica um monte de idiota útil como a Anitta e a militância de esquerda defendendo essas pautas na internet, quando muito provavelmente só estão sendo manipulados por um bilionário para manter o seu próprio monopólio. Segue o perfil e compartilha Meu esse vídeo. Deus que do logo, céu, logo eu tem não a tinha parte visto o 2. final. Esse buraco é muito Eu não mais vi a embaixo. parte da... Eu não tinha visto. O dono da revista é ele! Ele é dono do instituto, ele é dono do banco, ele é dono da pesquisa, ele é dono da revista e ele é dono do cu da Anitta! Tá que pariu, velho. Nossa senhora, cara. Pera aí que ele tá mutado. Volta o áudio do Pedrão aí, pelo amor de Deus, cara. Não, fui eu que mutei Ele aqui, que que mutou tinha um cachorro latindo aqui. Mas vamos lá.
Esse instituto Serra Pilheira aí, eles começaram esse instituto, ele e a esposa, com um aporte inicial de 350 milhões de reais, e agora o fundo do instituto já tem mais de 600 milhões de reais. O irmão dele, o Walter Salles, tem um outro instituto também, com, se não me engano, 400 milhões de reais. Walter Salles é o que ganhou o Oscar, né, do Ainda Estou Aqui. E é um outro instituto focado também naquelas ladainhas, né, que eles falam, a democracia e segurança alimentar e blá, 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 blá. Então você pensa assim, isso é a pesquisa que eu estou fazendo hoje para o próximo vídeo, né, a carteira do agronegócio de juros, né, de financiamento do agronegócio, hoje do Itaú está em 115 bilhões de reais. 1 bilhão, quase um pouco menos aí de 1% desse valor está investido pelos dois irmãos em ONGs para fuder o agronegócio. Em bom português, assim, para fazer política de esquerda e foder o agronegócio. Mas é que pra eles é bom, cara, porque se o agronegócio estiver muito pujante, né, você sabe que o Brasil é um dos países que menos subsidia agro aqui, por incrível que pareça, tá? Europa 10%, os Estados Unidos mais de 10%, o Brasil, se não me engano, 2 e pouquinho, tem ano que até menos de 2. Para esses caras, o agronegócio muito pujante é muito ruim, cara. Porque o que acontece? Você se torna mais independente. E quando você se torna mais independente, ainda mais esses caras que têm uma agenda diferente da galera do Moreira Salles, é uma ameaça, inclusive política. É uma ameaça financeira, é uma ameaça econômica, é uma ameaça política também, né? Então esses caras, assim, cara, cara, o Brasil é inacreditável. E aí, essa questão do nióbio, eu fui pesquisando e fica pior a história, tá? Como eu disse no vídeo, não é porque o buraco da Anitta é fundo que esse buraco aí não é lá embaixo. Você pensa assim, o que é a China? Vamos lá, nióbio, o que é o nióbio? Né? É uma liga, é um elemento que vai numa liga metálica para deixar o aço mais resistente, mais leve. Né? Ele é muito usado, então, em arma, na indústria bélica, por exemplo. Então, é quase aí uma questão de segurança nacional, você poderia dizer. Né? Ele vai em equipamentos de alta tecnologia e vai, então, aí em fuselagem de avião e fuselagem de míssil. E aí, vamos lembrar, o que a China anunciou há 2 dias atrás nessa briga de tarifas com o Donald Trump? O que eles falaram que eles iam parar de exportar para os Estados Unidos e para o resto do mundo? Minério? Terras raras, minério de terras raras. Nióbio é um dos minérios de terras raras, né? A maior reserva de nióbio hoje conhecida é aqui no Brasil. Você tem essa em Araxá, então, que é dos Moreira Salles, e você tem, aparentemente, essa outra de Morro dos Rios, se não me engano, que não é da Serra do Sol, que especula-se que é a maior do mundo. O problema é que a China tem a outra grande reserva de nióbio, mas o custo de extração do nióbio chinês ainda é muito caro, o que inviabiliza a exploração deles. Então, basicamente, o maior fornecedor de nióbio do mundo é o Brasil, com, então, os Moreira Salles aí com 85% do market share global, né, que é praticamente, virtualmente um monopólio. Não é um monopólio, mas é como se fosse. E a China comprou 15% dessa operação. Hoje a China é dona de 15% da CBMM, que é essa empresa, né? E qual é o lobby, então, do governo chinês para que a gente pare de exportar esse nióbio, já que eles são sócios minoritários da empresa, que a gente pare de exportar esse nióbio dos Estados Unidos? Inclusive tem na Wikileaks um paper, se não me engano, vazado em 2013, eu não tenho certeza da data, do governo americano, falando que eles têm interesse e eles monitoram essas reservas do mineral sob o solo brasileiro e nas reservas indígenas. Então, assim, além de tudo, é uma questão geopolítica, né? A mineração ou não mineração das reservas de nióbio sobre o território indígena é uma questão geopolítica. Você tem um conflito de interesse aí, que a China é dona, então, de 15% dessa empresa, e os Estados Unidos agora vai ter uma pressão de ir buscar esses minerais em alguns lugares. Então, até tem a questão da piada aí da Ucrânia, né, que os Estados Unidos quer minerar a Ucrânia por causa de alguns minerais raros e tudo assim, porque existe uma concentração lá, mas o problema é que, assim, é um metal que é usado na indústria bélica, que a China falou que vai tentar dificultar o acesso dos Estados Unidos, e a China é dona, então, de 15% desse mineral aqui, e aí tá a trouxa da Anitta lá e os esquerdistas que não entendem 1% do que está acontecendo, batendo bumbo, né, e sendo instrumentalizados para uma narrativa que fica lá, vamos preservar os índios, mas na verdade o buraco é muito mais embaixo, né,
a magnitude do que está acontecendo é muito mais profunda. Não, e dá até pra gente avançar o seguinte, cara. Um dos desastres do Brasil é o Brasil ser esse país de matéria-prima. Nós somos basicamente um país agroexportador, né? Que a gente exporta commodities e a gente não desenvolve a nossa indústria, a complexidade produtiva. A gente não... Você colocando isso, cara, fica muito claro, existe um interesse geopolítico de que o Brasil não desenvolva a sua complexidade, não esteja inclusive incluído aí no grande mercado de trabalho global, né? Uhum. E a gente faz o quê? A gente que tem essa... Eu sempre brinco o seguinte, quando a gente fala de indústria ou de serviço de qualquer coisa, a gente pega o ônus dos dois lados. A gente não é nem liberal o suficiente para falar abre tudo e vem tudo que há de melhor no mundo e os empregos a gente corre atrás, mas pelo menos a gente vai ter acesso às coisas, as melhores coisas do mundo, aos preços mais baratos que tem, traz tudo. E nem a gente fala, ó, fecha, vamos desenvolver a nossa indústria, a nossa prestação de serviço e a gente vai ficar independente. A gente fica no meio dos dois. A gente não desenvolve, tem uma carga tributária ridícula, a gente tem não só alta, mas também complexa. A gente tem leis trabalhistas absurdas que não permitem que o Brasil se desenvolva e a gente também não tem fronteiras abertas tarifárias. Então a gente faz assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos não desenvolver a nossa indústria e não ter acesso a nada que é bom? Vamos. Aí vamos pegar tudo aquilo que a gente é bom, que é plantar soja, cana, minerar nióbio, o que quer que seja, e vamos ser um país exportador de commodities para que os outros façam. Cara, é a opção mais burra possível. Não tem como ser mais burro que isso. Mas você sabe quem faz lobby para que isso permaneça assim, né? Quem? Por exemplo, o sistema bancário brasileiro é um outro monopólio, né? Um oligopólio. Você tem aí 3, 4 bancos, né? Que disputam, tirando agora que estão surgindo aí as fintechs e os bancos digitais, mas o grosso do mercado mesmo sempre foi dominado por pequenos bancos. Por quê? Porque a gente tem bilionários que são monopolistas, que fazem lobby para que a gente continue um monopólio, né? Olha o que foi feito agora nessa questão da blusinha, né? Do imposto da blusinha. Olha aí o Luciano Hang, que estava num lado do espectro político, depois, quando a corda apertou no pescoço dele, ele foi para o outro lado e falou, não, mete imposto no que está vindo da China. E, poxa, o Luciano Hang, ele não tem uma indústria de bugiganga, ele tem uma revendedora de bugiganga. Sim. Né? Então, assim, por que tem que ter 92% de imposto para manter uma revendedora de bugiganga e não uma indústria? Se fosse uma indústria de bugiganga, vá lá, você está produzindo, você está criando emprego, você está criando um campo fabril que depois, né, agora a gente está num cenário de pré-guerra e pré-conflito mundial, depois você consegue aí transformar isso numa fábrica de alguma coisa, se precisar, né? Agora, uma revendedora de bugiganga, você vai transformar no quê? Né? Toda essa treta que o Trump está fazendo é para, se der algum pepino no mundo, que está todo mundo antecipando, ele consegue, então, ter lá uma siderúrgica nos Estados Unidos, ter uma fábrica, alguma coisa que ele vai lá e reverte. Se ele precisar fazer um tanque, ele consegue fazer um tanque. Se ele precisar fazer navio, ele consegue fazer navio. A gente tá fudido, né? Se tiver aí, nesse cenário global que tá vindo de conflito, assim, não sei nem se a gente consegue defender o território brasileiro hoje do jeito que tá. Duvido que consiga, cara. Aqui existe um outro problema ainda, que é o seguinte: até para explorar o que é nosso, no que a gente tem alguma complexidade, que é, vamos falar de petróleo, né? Você tem auto-boicote, cara. Eu lembro quando descobriram o pré-sal, tinha uma galera falando, não pode ter exploração do pré-sal. Como assim, cara? Você acabou de descobrir uma mina de ouro, cara. Né? A própria questão do nióbio. O nióbio, tá... contradizendo um pouco o que você falou, é quase uma indústria de tecnologia, porque ele não é um mineral que você simplesmente tira ele da terra e ele está pronto. Você tem que refinar ele. Então, existe um processo tecnológico de refinamento do mineral que a CBMM domina e é uma tecnologia específica e própria e que tem muito valor agregado por conta disso. É aquilo que eu falei no começo aqui da live. Os chineses não têm essa tecnologia, eles não conseguem extrair o nióbio deles de maneira rentável pela complexidade da extração deles, que é um pouco maior que a nossa, a ponto dos caras virem aqui e comprarem 15% da empresa brasileira. O ponto é, por que a gente tem que ter um monopólio? Qual é a vantagem do Brasil ter um monopólio da extração de nióbio na mão do Moreira Salles? Fazer preço para o Moreira Salles? Era muito melhor chegar e falar assim, pô, é um mineral raro, o Brasil tem 90% desse mineral no mundo, é um mercado que a gente pode dominar ele, né? Mas em vez de dominar ele com um player só, vamos trazer outros 4, 5 players, vamos ter concorrência no mercado para fazer esses 4, 5 players, eles vão ter menos lucro. Pô, a empresa do Moreira Salles é uma das 10 mineradoras mais rentáveis do mundo, tem 37% de margem de lucro. Acho que nem uma mineradora de ouro tem 37% de margem de lucro,
né? Então, assim, vamos diminuir essa margem de lucro dele, vamos trazer concorrência, vamos gerar outros empregos, vamos desenvolver mais tecnologias. Quem sabe aí com isso, né, a gente melhora um pouco o nosso framework regulatório, consegue trazer uma indústria. Então, ao invés de exportar o nióbio bruto, vamos exportar aí já a chapa de fuselagem feita aqui no Brasil, porque tem concorrência. A coisa começa a ficar mais interessante, mas por conta de lobby, né? Então, e lobby aí, no caso, se dá na questão indígena. Para você ter uma ideia, e isso é uma outra coisa que eu não coloquei no vídeo, mas que eu estou estudando como colocar, durante o marco regulatório, você sabe o que o Gilmar Mendes propôs, que a única coisa que poderia ser feita em terras indígenas, e depois ele voltou atrás? Mineração. O Gilmar Mendes chegou a pautar que a única coisa que poderia ser feita nessas terras indígenas era mineração. Sentido, e voltou atrás, o lobby, né? O lobby põe, tira e não sei o quê. E aí fica esse discurso preservacionista, né, que, assim, poxa, as terras indígenas brasileiras são gigantescas. E, assim, você vai fazer como é que eu vou dizer, uma extração, você não vai extrair o negócio inteiro, você vai continuar preservando. Aí você faz com a empresa, fala assim, olha, empresa, você quer extrair? Então, beleza, você vai extrair, mas tantos % do seu lucro você vai ter que investir em pesquisas de preservação. Sim. E aí você mitiga o impacto. Você mitiga o impacto, você ganha em tecnologia, aí você ganha, então, o cara vai lá e descobriu, sei lá, uma proteína nova do veneno do sapo, e aquele sapo que estava perdendo o habitat dele passa a ser preservado porque existe um interesse econômico em preservar o sapo, né? Sim, e aí, porque a preservação ambiental boa é aquela que consegue ser coincidente com o interesse econômico. Sim, né? Por sustentável. Ih, minha câmera morreu. Caiu. Pro Ribeirinho, não, eu tô aqui, mas minha câmera morreu. Tá. Pro Ribeirinho faz muito mais sentido ele ir lá e preservar uma planta ou alguma espécie de alguma coisa que simplesmente ele tem que preservar porque é bonito. Então faz muito mais sentido você alinhar os incentivos, mas o problema é que os incentivos dos nossos bilionários não estão alinhados com os incentivos do resto da população brasileira. Né? E isso é uma grandiosíssima sacanagem e nós pagamos a conta, nós somos vítimas desse lobby. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.